Aí, Dora, um pouco mais cedo, o Megali citou o seguinte: alguns patriotas que foram presos depois daqueles atos de 8 de janeiro, que foram liberados da cadeia, alguns cobrindo ali o rosto com a bandeira do Brasil e alguns dizendo: eu pensaria 2 vezes antes de fazer a mesma coisa. Quer dizer, não estão exatamente arrependidos de tudo aquilo que aconteceu. Então eu tenho uma certa curiosidade para saber o que é que vai acontecer em 8 de janeiro de 2024. Se vai ter algum tipo de comemoração, de lembrança dessa data, porque tem gente que se orgulha, né, daquilo que aconteceu em 8 de janeiro. Então, já fazendo uma transição para o nosso próximo tema, né? Será que vai ter, então, comemoração da tentativa de golpe de 8 de janeiro? E, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional pode instalar a tal da CPI, dos atos criminosos do dia 8, né, Dora? Ou não, porque ela é criticada pelo presidente Lula, essa possibilidade de instauração de CPI. Olha, antes de entrar na CPI, eu queria, ainda não li uma matéria, e eu queria, eu podia até eu mesmo fazer, né? Ir na Papuda e ficar perguntando para essas pessoas, que muitas delas são pessoas normais, como é que aquilo que aconteceu, porque a vida delas foi completamente, elas tinham uma agenda para a semana seguinte, né, daquele passeio que foram dar em Brasília, e isso foi tudo explodido. Acho pouco quando a pessoa diz assim, eu pensaria 2 vezes. Que tipo de pessoa é essa que pensaria 2 vezes e que não diz que jamais pensaria em fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que deve ter muita gente ali que deve ter se arrependido amargamente. Eu acho que no próximo 8 de janeiro, o que se vai ter é marcar essa data de como se impediu que houvesse a consecução daquilo que se tentou. Mas vamos para a CPI. O governo tentando... agora, não, fala. Você se importa de falar só mais um pouquinho sobre o 8 de janeiro? Porque a Carla falou aí dessas pessoas... Não me importo, deixando a cadeia. E eu lembrei, eu queria ter comentado no dia aqui, mas não consegui, não deu tempo. Eu queria muito ter falado, vou falar hoje. Do texto de um jornalista, de um portal, eu não vou lembrar o nome dele e eu não tenho certeza nem se ele assinou. Tenho a impressão que o texto foi apócrifo porque ele não queria expor os pais. Em que ele relatava a lavagem cerebral, o que aconteceu com os pais dele, que viajaram mais de 10 horas para Brasília para participar desse troço, sabiam que estavam indo para uma tentativa de invasão do Congresso. Antes, gastavam o dia num acampamento em frente a um batalhão na cidade dele. Ele estava assustado com aquilo. Eram pessoas normais que de repente mudaram, só se informavam por WhatsApp, acreditavam em todo tipo de mentiras, comemoravam a informação falsa de que a eleição havia sido revertida, pararam de falar com o filho, porque entendiam que o filho era culpado de tudo isso, porque não votou em Jair Bolsonaro. Ele relata, Dora, um luto em vida. Nessa época eu perdi meus pais. Meus pais já não eram eles, eram outras pessoas completamente diferentes, que se sentiam imbuídas ali de uma grande missão de salvar o Brasil, uma loucura completa. Se recusaram, inclusive, ele queria colocar os dois dentro de um avião para que eles não fossem presos na estrada. Meus pais são presos, eles têm 60 e tantos anos. Ele falou, eu sei que é feio, eu tô ajudando duas pessoas que cometeram crimes, mas são meus pais. Né? E os dois se recusaram. Falou, a gente só vai se você pagar passagem para mais 8 pessoas que estão aqui com a gente. Eu não tenho dinheiro para isso, então a gente não vai. Ele pagou. Foi lá, comprou 10 passagens de saída de Brasília. Quando no aeroporto foi receber os pais não disseram nem oi, nem obrigado, nem nada. E até hoje não falaram com ele. Nossa, gente. E não foram presos, porque se tivessem sido presos... Não foram presos. Pois é, eu fico pensando na agenda desse pai. Por exemplo, a aula de pilates, como é que ia ser? Ele ia ter que explicar lá para a professora. Minha mãe não pode vir, meu pai não pode vir, porque Papuda, que tal? Isso deve ter acontecido com várias pessoas, né? Não posso ir, a reunião não veio, porque a minha tia não pôde, porque está na Papuda. Reunião de condomínio, né? Pessoal do Sesc, da musculação do Sesc. Nossa! Gente, mas o seu Pedro Augusto faltou, porque tá na Papuda. Mas aquilo me deu um nó no estômago, essa expressão do luto em vida. Pensei nos meus pais.
né? Que são pessoas normais, pensei neles entrando nessas, e eu perdendo eles tão cedo. Cometendo crime. Quantos anos bons eles têm de vida? Mais 10, mais 15? E vão gastar nessa? Cometendo crime, invadindo prédio, quebrando tudo, e indo se pra associando Papuda. a uma linha de pensamento E o também pior, que indo pra normaliza Papuda. o racismo, homofobia, né? Teve tudo isso. E também preconceito de origem. Lembra depois da eleição a coisa do, os nordestinos e tal? Isso Sim, rolou muito nesse grupo, né? Que loucura. Dora, desculpa. Eu tava há muito tempo querendo Desculpa, contar não, essa história é aqui. muito bom, foi ótimo você trazer essa história, porque agora, à medida que eles vão saindo, eu gostaria muito, acho que está faltando esse relato do efeito da reação, da prisão, da punição de gente que não sabe nunca, tomou um enquadro na vida, quem dirá ir para a cadeia. Tá certo? Fica reclamando do banho gelado e da comida, sem ter a menor noção que é uma cadeia. Gostaria muito, acho que está faltando, acho que vai ter esse relato, essas pessoas comuns, os pais desse rapaz se tivessem sido presos, não é? Como é que seria? Então, eu acho que isso seria um exemplo muito interessante de seu relato, porque até agora fica aparecendo que aquilo ali foi só uma passagem de acordo, e aí você pode suscitar, ensejar repetições, né? Eu acho que o relato da dureza de uma cana seria didático.